Vamos agora para a questão 72, que já vai versar sobre a ACP, sobre a questão das ações coletivas, certo, meus amigos? Tema muito bacana, sempre ações coletivas, né? Ainda mais nesse novo mundo processual, certo, que nós temos, de que você não olha mais para o processo sobre uma ótica apenas individualista, mas sim em termos coletivos. O artigo 72 diz o seguinte: atenta à jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a alternativa incorreta. Letra A. É possível determinar a suspensão do andamento de processos individuais até o julgamento, no âmbito de ação coletiva, da questão jurídica de fundo neles discutidas. Meus amigos, essa questão foi definida por meio de entendimento do STJ, certo? Objetivando, então, em termos de questões de eficiência processual, o que o STJ entendeu? Foi o RSP 10549 do Rio Grande do Sul, né? Então, você querendo diminuir as demandas processuais, por exemplo, isso aconteceu nas ações que discutiam termos de atualização do FGTS. Você pode ajuizar uma ação coletiva, e aí o juízo pode determinar, justamente para uma melhor gestão processual, a suspensão das ações individuais que estão transitando, até por questões também de segurança jurídica, para que essa questão na ação coletiva ela seja realmente decidida. Agora, não pode o juízo extinguir a ação individual, né? Porque realmente aí você tiraria esse direito da parte de ajuizar, né, o direito que ela tem, né, que é o direito de ação, de ajuizar pela via individual. Mas o que o STJ entendeu? Que pode sim, antes mesmo de se ter uma sentença, né, num processo individual, pelo fato de você ter ajuizado uma ação coletiva, você suspender essas ações individuais. Meus amigos, a letra B, ela vai discutir a respeito do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, um artigo que sempre foi alvo de muitas controvérsias, certo, meu amigo? Por quê? Porque ele é de duvidosa constitucionalidade. Ele foi alterado, certo, esse artigo 16, pela Lei 9494 de 97, certo, meus amigos? Ele foi alterado, e agora como é que está a redação dele? A sentença civil fará coisa de erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Meus amigos, qual é o problema desse artigo, né? Porque ele é inconstitucional, os doutrinadoras, desde que ele saiu, eles falam que ele é inconstitucional, impertinente e ineficaz, porque gera situações anti-isonômicas, né? Por exemplo, uma ação coletiva de contrato de consumo que foi proferida aqui no estado do Ceará, ela não vale no estado do Rio Grande do Norte. Então, quem comprou aqui no Ceará vai conseguir, por exemplo, num produto da Brastemp. Quem comprou no Rio Grande do Norte, executar essa decisão, não vai conseguir. Além disso, vai confundir termos da competência com questão de eficiência de coisa julgada. Eu coloquei no material aí que está disponível para vocês outras críticas também. O que o STJ entendeu? Que esse artigo deve ser considerado não aplicável. Então, assim, a eficácia da sentença proferida nas ações coletivas não está adstrita à questão dos limites da competência do órgão prolator, certo, meus amigos? A letra C fala o seguinte: no âmbito de execução provisória em processo coletivo, para a aplicação da regra constante do artigo 521 do CPC de 2015, deve o magistrado considerar a situação de cada um dos beneficiários. Meus amigos, o que acontece? Você reafirma sim. Primeiro, nós temos que reafirmar o cabimento da execução provisória no processo coletivo, né, no microsistema de processo coletivo, até porque não existe previsão, tudo bem, mas aí quando não existe previsão no microsistema de processo coletivo, subsidiariamente se aplicam as regras do CPC. Então, como não existe, se aplicam então as regras do CPC, e aí no CPC, considerando a situação individual de cada um dos beneficiários, e isso é uma regra do artigo 521, né, que tá posto lá algumas situações que acontece, por exemplo, em caso de litisconsórcio, e a gente pode até trazer para o processo coletivo também. Então,
você vai ter a possibilidade de dispensar a situação individual de cada um dos beneficiários, que diz respeito à dispensa de caução, certo? Porque, como regra geral, para você ter uma execução provisória de quantia financeira, você precisa dar uma caução, certo? Mas aqui, em algumas hipóteses, nós temos no artigo 521 que pode ser dispensada essa caução, e aí você vai transmudar essa regra para o processo coletivo, e no processo coletivo, quando tiver uma execução individual, certo, dessas situações que foram oriundas, você vai ter a possibilidade de dispensa de caução, e o magistrado vai realmente considerar a situação individual de cada um dos beneficiários da decisão. Meus amigos, o que a letra D fala? O prazo para o ajuizamento da ação civil pública é de 5 anos, aplicando-se, por analogia, o prazo de ação popular, considerando que as duas ações fazem parte do microsistema de tutela do direito difuso. É também de 5 anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ACP. Meus amigos, o que acontece? A lei da ACP ela não prevê um prazo prescricional. E aí o que o STJ decidiu? Que, regra geral, vai ser o prazo de 5 anos, aplicando-se por analogia, né? Você sempre tem no microsistema de tutela coletiva, quando não existe uma previsão, certo? Você busca complementá-lo dentro do próprio microsistema. Então, em razão disso, você vai aplicar esse prazo de 5 anos. Agora, nós temos também que, aplicando também esse prazo de 5 anos, você vai ter também que o prazo para você executar individualmente um cumprimento de sentença foi proferido em ACP, também vai ser de 5 anos. Você pegando da ação popular, que é lá onde está previsto isso, certo? Que aí eu coloquei direitinho no material de vocês. Na letra E, na ação civil pública, reconhecendo o vício na representação processual da associação autora, deve-se proceder a extinção do processo. Meus amigos, essa é a letra que deve ser assinalada, certo? Porque é a alternativa que está incorreta, já que, nesses casos, o que o STJ entende? Que deve se aplicar a lei, na lei de ACP que está previsto, a lei 7347/85. Em caso de desistência infundada ou abandono de ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a legitimidade ativa. Por quê? Porque nós temos aqui, meus amigos, um interesse, né, coletivo, certo? Então, quando se reconhece um vício na representação processual, você deve tentar no microsistema, ao máximo, você continuar com a ação, porque existe um interesse coletivo subjacente. Então, desse modo, antes de extinguir mesmo o processo, o juízo, né, deve intimar, certo, alguns dos legitimados, certo? E, no caso, o mais provável, o mais fácil, né, o Ministério Público, antes de extinguir a ação, né? Mas atualizando o entendimento, considerando a nova abrangência, né, do processo coletivo e a participação da Defensoria Pública, pode também, né, e deve também intimar a Defensoria Pública.